Olá, meu irmão, minha irmã. Estou aqui mais uma vez para trazer ao seu coração uma reflexão da palavra do Senhor. É um privilégio muito grande estar com você e certamente o meu desejo é que você seja ricamente abençoado, abençoada com o recado da palavra do Senhor. Eu gostaria de ler um texto que se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 5, versículo 24, que diz o seguinte: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. O tema que eu quero trazer nesta ocasião para você é o seguinte: passos da salvação. Passos da salvação. A salvação, ela traz um assunto de grande relevância, porque é algo que interessa a todas as pessoas. Quase todos os seres humanos querem ir para o céu. Porém, muitos não sabem como. Por isso, são tomados por uma série de dúvidas, conceitos, muitas vezes errados, com relação à salvação. Muito embora a mensagem do Evangelho, que é a boa nova de salvação, seja uma mensagem simples, de fácil compreensão, muitos não a conhecem. Por isso, é necessário que este assunto seja apresentado, que a mensagem do Evangelho seja anunciada em todos os lugares. Como falou o Senhor Jesus: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Então, é uma ordem do Senhor Jesus para aqueles que de fato creem, levar a mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação, para que outras pessoas também conheçam, para que outras pessoas também conheçam a mensagem de salvação. E trazendo aqui o primeiro passo da salvação, que é ouvir, conforme seguindo aqui a sequência do texto sagrado, que diz: quem ouve a minha palavra, Jesus disse, ouvir. Então, primeiramente, ouvir. O Senhor Jesus, ele nos manda ouvir. Em Mateus capítulo 11, versículo 15, ele disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, é necessário que a mensagem seja anunciada. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz assim: como ouvirão se não há quem pregue? Então é necessário que a palavra seja pregada para que as pessoas ouçam. Elas precisam ouvir a palavra do Senhor. Ouvir o Evangelho é um privilégio. Um privilégio por quê? Porque o Evangelho é uma notícia boa. É uma nova de alegria, é uma nova de salvação. Por isso que é importante, por isso que é necessário que as pessoas o ouçam. Eu lembro-me agora de quando eu comecei a ouvir o Evangelho. Na época, há mais de 20 anos atrás, eu morava em um lugar onde não havia energia elétrica, onde não existia televisão, e até então, na época, onde o Evangelho não estava sendo pregado pessoalmente. Então eu comecei a ouvir o Evangelho através do rádio. Pequeno radinho de pilha, onde sintonizávamos duas emissoras que têm pregado o Evangelho em muitos lugares ao longo dos anos.
que chama-se HCJB, a Voz dos Andes, e também a Rádio Transmundial. E eu tinha 2 programas preferidos, que era o Através da Bíblia, que era transmitido, apresentado pelo pastor Davi Nunes. E ele trazia um estudo sistemático do Gênesis, de toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. E eu gostava de ouvir todas as noites esse programa. O outro era o programa Razão para Viver. Esse programa era um programa que ainda hoje, assim como o Através da Bíblia, são apresentados. O Através da Bíblia hoje não é apresentado mais pelo pastor Davi Nunes, mas pelo pastor Itamir Neves. E também o programa Razão para Viver, que apresentava estudos em séries, apresentado pelo pastor Sérgio Paulo. E eu ouvi a palavra de Deus, ouvi a mensagem do Evangelho através desses programas. E hoje, aceitei a Cristo, conheci ao Senhor, primeiramente através desse programa, onde fiz a minha profissão de fé, em uma viagem do irmão Raimundo Vieira, da Igreja Batista da Fé, da qual eu sou membro hoje. E foi assim que eu ouvi a mensagem do Evangelho. Para mim foi um grande privilégio, porque hoje conheço ao Senhor, hoje sirvo ao Senhor, porque ouvi a palavra do Senhor. A fé vem pela pregação da palavra de Cristo, conforme está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 17. Então, a maneira de se conhecer a Jesus, a maneira de demonstrar fé, crer no Senhor Jesus, é através da pregação do Evangelho, da pregação da palavra de Cristo. A fé, ela abre a porta do coração humano para a ação poderosa de Deus. Então, ouvir e crer. A palavra de Deus diz que é crendo em Jesus que nós somos salvos. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Jesus disse em João capítulo 3, versículo 39, diz: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então é crendo no Evangelho, é crendo em Cristo, que o ser humano recebe a salvação. A fé, ela é o meio pelo qual se obtém a salvação. Crer é sinônimo de fé. Crer é sinônimo de conhecer, acreditar, confiar no Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós somos crentes em Jesus Cristo, porque nós cremos em Jesus, porque Ele é o único Salvador. Conforme está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, que diz que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo dos céus não há nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, somente Jesus Cristo é suficiente, é capaz de dar a salvação, de salvar o ser humano. E a fé, ela é o meio através do qual se obtém a salvação. Conforme está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Então é mediante a fé. E o versículo 9 diz assim: isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação é única e exclusivamente pela fé. A fé é que abre as portas, abre o coração do ser humano para que Deus realize a transformação, a sua obra necessária de redenção,
de transformação na vida, no coração do ser humano. Crê no Senhor Jesus. E o terceiro passo é obter. A salvação é obtida no momento em que nós cremos em Cristo. João 3,36. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Tem, não é terá. Nós obtemos a salvação no momento que nós cremos no Senhor Jesus como nosso Salvador. Esse é o ensino do Evangelho. Esta é a mensagem do Evangelho. Quando alguém certa vez perguntou: o que devo fazer para que seja salvo? A resposta foi: crê no Senhor Jesus e serás salvo. Então é crendo no Senhor Jesus que nós obtemos então a salvação. No momento em que nós cremos. A vida eterna, ela é o maior presente que nós podemos receber. Então, meus irmãos, não existe presente maior do que a salvação. A salvação, ela é tão valorosa que Jesus falou o seguinte: que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Nem todos os valores deste mundo seriam capazes de comprar a salvação. E ela nos é oferecida gratuitamente por Jesus Cristo, pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Crê no Senhor Jesus. É um presente valoroso. É um presente incomparável, incalculável, que o Senhor Jesus nos dispõe gratuitamente. Cristo, ele nos dá segurança eterna, absoluta. Conforme João capítulo 10, versículos 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aqui é Jesus falando: eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então ninguém é capaz de nos arrebatar das mãos do Senhor Jesus. Nós temos segurança plena nele. E ele mesmo diz: eu dou a vida eterna. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão eternamente. Eterna significa para sempre, sem final. E esta vida, portanto, é preciosa. É a vida que Jesus nos trouxe. É a razão pela qual o Senhor Jesus deixou a sua glória e veio a este mundo para morrer em uma cruz, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus, está à destra do Pai e intercede por nós. É isto que nos ensina a palavra do Senhor. A salvação, ela nos proporciona a maior alegria. Jesus disse que há festa nos céus quando um pecador se arrepende. Quando Jesus enviou os 70 para pregarem o evangelho do reino, eles retornaram jubilosos, alegres, felizes. E eles, conforme Lucas 10, capítulo 17, eles chegaram para Jesus e disseram: Senhor, até os demônios nos submetem. E Jesus disse: eu vi a Satanás descer do céu para vos peneirar, mas eu vos dei autoridade. Mas a maior alegria não era essa. A maior alegria está no versículo de número 20 do capítulo 10 de Lucas, onde Jesus diz: não obstante vos alegreis pelos demônios vos submeterem, mas vos alegreis porque o vosso nome está arrolado nos céus, está escrito nos céus. Indicando que o nome deles estava nos céus, indicando que eles tinham a salvação, e eles deviam alegrarem-se, rejubilarem-se por isso, porque, de fato, o maior motivo da nossa alegria é a vida eterna, é a salvação em Jesus Cristo. É por isso que nada neste mundo é capaz de nos deter, porque nem a morte é capaz de nos deter,
Porque Jesus ele veio para nos dar vida. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Esses são, portanto, os passos para a salvação, os passos da salvação. Então, se você ainda não creu em Jesus, você pode entregar a sua vida a Ele. Você pode crer nele como seu único e suficiente Salvador. Vamos falar com o Senhor nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai eterno, nós te louvamos, Senhor, te bendizemos. Te damos graças pelas vidas, pelas pessoas que estão nos ouvindo neste momento.